Parou o fundo? Bruno. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela vida do Bruno nessa hora, Pai. Senhor, toma todo o seu ser agora, Senhor. Que ele seja cheio, Senhor, da Tua presença, Pai. Enche, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos. Que cada pensamento que ele tiver, que vá se transformar em palavras, Senhor, que venha do Teu trono, Senhor, que seja autorizado pelo Teu Santo Espírito. E tudo aquilo que não for para falar, Senhor, que Tu não permita que ele fale, mas que ele fale somente aquilo que Tu deseja que o Teu povo escute nessa noite, Senhor. Nos abençoa com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua presença, Pai. Senhor, que Tu venha abençoar o Teu Filho, Senhor, porque nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Hoje uma oração dessa possa até ir embora, né? Pode se sentar, irmão. A gente fica. Hoje você um pouco mais breve, né? Medida a gente, nosso momento de oração. E isso é o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente vem num culto esperando uma resposta e o que a gente recebe muitas vezes são perguntas, né, que são criadas dentro de nós, né? Será que a gente realmente tem feito a vontade do Senhor como ela realmente tem que ser feita? Será que a gente realmente tem servido ao Senhor, né, com toda a nossa alma, né, com todo o nosso entendimento? Será que a gente realmente tem buscado a face do Senhor como a gente deveria, né? Um pouco antes aqui do culto começar, a gente estava conversando aqui, né? E aquele último vídeo que o pastor passou, né? Que aquele pastor do vídeo fala, né? O que esses caras viram, né? Que os fazem ver que a justiça desse mundo é como o trapo de imundície, né? Ver que isso aqui não vale nada, né? Mas que a face do Senhor é tudo que a gente precisa, né? Ver que os caras, eles foram torturados, mesmo assim jamais negaram que serviam ao Senhor, né? E hoje a gente talvez não enxergue dessa forma, né? A gente não tem essa capacidade, né? A gente estava falando aqui sobre quanto tempo que a gente vai viver, né? O pastor quer chegar aos 60, né? O pastor quer chegar a 120, aí o homem tá embalado. Mas a gente não sabe, né, o dia de amanhã, né? E eu acho que a nossa mente não conseguiu realmente entender o que é eternidade, né? É algo que dura para sempre, né? A gente está acostumado a coisas palpáveis, né? Eu já estou aí pelejando com meu telefone há mais de um ano. Às vezes ele dá uma parada, aí eu falo, vou comprar outro, aí ele volta, né? Então a gente está acostumado com coisa que tem fim, né? A nossa vida tem fim, né? A palavra fala que o máximo que a gente pode durar hoje é 120 anos. Antigamente os caras duravam aí 800, sei lá quanto tempo que o pessoal durava, né? Mas porque eles tinham a presença do Senhor, era constante com eles ali, né? Talvez fosse ainda um efeito da árvore da vida lá do jardim, né? Que os caras comiam e não morria, né? Se a gente estivesse lá, talvez a gente estivesse comendo isso e vivendo a vida inteira, né? Mas isso foi cortado, mano. Infelizmente o nosso pecado entrou no meio disso tudo e cortou esse laço que a gente tinha com o Pai, né? Esse relacionamento que a gente tinha com Ele. E como eu falei aqui no começo, a gente às vezes vem no culto procurando respostas e a gente acaba se enchendo de perguntas, né? Será que a gente tem feito realmente a vontade do Pai como ela realmente é, né? Qual é o meu chamado, né? O que eu tenho feito para o Senhor, né? E a gente coloca muitas vezes na balança, mano, se realmente tem valido a pena, né? E eu estava conversando segunda-feira com um rapaz, ele é dono daquele mercadinho Pedro Oriense ali, Osés. E a gente conversando e tal, falando um pouco da palavra, aquilo até atrapalhou um pouco minha rota aí, que eu tive que correr, né? Mas é bom a gente falar sobre a palavra do Senhor, né? E a gente, às vezes, né, tenta pregar para algumas pessoas e quando a pessoa parece que vai se entregar, né? Aí começa tudo a dar errado, mano.
né, para tirar a pessoa da presença do Senhor, né? E a pessoa acaba duvidando, né? Será que vale a pena realmente a gente estar na presença? E a gente sabe que muitas vezes acontece isso, né? Quando a gente apresenta o Senhor para a pessoa, né, a pessoa acha que vai tudo melhorar, né? Vai tudo ser uma bênção, mas a gente sabe que não é assim, irmão. Felizmente, parece que as coisas começam a desandar quando a gente começa a servir o Senhor, né? E nessa conversa a gente chegou a uma conclusão, né, irmão? As coisas, elas sempre deram errada quando a gente estava fora da presença do Senhor. Só que a gente só começa a enxergar quando a gente está na presença. E começa a botar na balança o que é certo e o que é errado, né? Coloca na balança o que tem valor e o que tem preço. E a gente começa a ver que as coisas já estavam dando errado há muito tempo. A gente só não conseguia perceber, né? E pegando aí um gancho daquilo que a pastora Alina trouxe pra gente domingo, né? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 1 Reis 17, versículo 1. Diz assim a palavra. Vamos ler esse versículo todo aqui. A pastora Alina leu bastante, vamos ler mais também, né? A gente lê bastante. A gente tem que ler a palavra, né? Amém? Diz assim a palavra. Então Elias, o tesbita, dos moradores da Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois o que fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passando os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Um dos pontos que a gente analisa nesse texto aqui, irmãos, é que algumas circunstâncias que Deus coloca a gente, nos envia, elas não são confortáveis, né? E acaba cobrando um preço da gente. E a gente tem que entender que se vale não a pena pagar esse preço, né? A gente vê que muitas vezes a gente resiste ao nosso chamado, né? Porque ao nosso olhar humano parece algo muito maior, né? A gente não tem capacidade de fazer, né? A gente não pode. Quem sou eu, né? Eu também, eu já falei isso aqui várias vezes, irmão. A gente muitas vezes resiste ao chamado do Senhor, né? Quantas vezes eu já falei isso aqui, o pessoal ri, né? O pastor me convidava para estar trazendo uma palavra e, irmão, desaparecia da igreja, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem que começar a ter um amadurecimento, irmão, sabe? A gente tem que ter um posicionamento no reino. E eu não estou falando aqui da gente, né, ser santos aqui, né? A pastora Ana Regina sempre fala isso. A gente não é feito de pó de anjo, sabe? A gente vai errar, né? E a gente tem que estar com o nosso foco voltado ao Senhor, irmão. Se eu for olhar, se o meu foco aqui na igreja for o pastor, irmão, estou enrolado. Porque o pastor é ser humano, ele também erra. O meu foco tem que ser o Senhor, irmão. Eu sei que ele é guiado pelo Senhor. E eu tenho que buscar, sabe, irmãos, a face do Senhor, assim como ele tem buscado também, né? A gente não pode olhar para o ser humano, a gente tem que olhar para Deus, irmão. É porque ele que é o nosso guia, é ele que controla a nossa vida, né? Então a gente vê que muitas vezes a gente tem que ter renúncia. Muitas vezes não, sempre. Quando a gente se coloca na presença do Senhor, a gente quer fazer a vontade dele, a gente tem que renunciar a muita coisa da nossa vida, se não tudo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ver é que quando a gente se rende ao Senhor, irmãos, a gente realmente coloca o nosso coração nisso, né? E a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente encontra nele segurança e proteção. São duas coisas que nunca vai faltar, irmão. Quando a gente se coloca na presença do Senhor, a gente recebe ele como nosso único e suficiente Salvador, né? A gente vê que Deus enviou Elias para uma missão, né? Quando ele confrontou, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando Elias confrontou Acabe ali, né? Deus deu um direcionamento para ele: sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e lá vai ter água e os corvos vão levar para você pão e carne. Irmão, para pensar no que Deus fazia com esses homens, sabe? Umas coisas que a gente às vezes passa batido, irmãos, era a convicção que eles tinham no Senhor, irmão, sabe? A intimidade que esses caras tinham com Deus, né? A primeira palavra que ele fala aqui para Acabe, né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, irmão. Sabe, às vezes a gente tem que trazer isso para a nossa vida hoje em dia, irmão. Sabe, quando a gente se depara com alguma situação que confronta, né? Que nos confronta, né? Que é algo que vai contra o reino,
como é que a gente tem se portado? Sabe, a gente tem que apresentar o nosso Deus logo de cara, irmão, e dizer para o nosso pecado, para aquilo que vem nos confrontando, o próprio Satanás, que o nosso Deus vive, irmão, e que a gente serve a um Deus que é vivo. Sabe, a gente tem que colocar Deus na frente de tudo, irmão. Uma das coisas que, no comecinho, quando eu saí lá de promotor e fui para vendas, botaram um cara lá para me treinar. Eu fiquei uma semana só treinando com o cara lá. E depois me jogaram lá solto. E às vezes a gente chegava num cliente, era um cara que, coitado, tem uma merceariazinha pequena, tá começando, né? Aí já chegava com aquele pensamento: esse cara aqui não compra nada, né? Sai fora desse maluco aí, cara. Isso aqui tu não precisa nem trocar muita ideia, não demora muito não. Já pega a aderência dele e sai fora. O cara não compra nada, isso é muito ruim. E entrou isso na minha cabeça, mano. Quando eu chegava nesse cliente, eu já falei: esse cara, já cheguei nesse cara ruim aqui, não vou nem lá, vou sair. Sabe, às vezes a gente amaldiçoa as coisas e as pessoas. E é isso. Um dia, não sei quem foi que trouxe uma palavra aqui, né? Tudo que a gente fala, irmãos, sobe pro Senhor como se fosse uma oração, irmão. Foi o pastor mesmo, aí, tá vendo? Ele tá de olho ali, irmão. Então, se a gente amaldiçoa as coisas, né? Se eu continuo com aquele pensamento de, putz, esse cara é muito ruim, esse cara é péssimo, irmão, aquilo não vai fluir, irmão, sabe? E eu preciso vender pro cara, o cara precisa comprar, então tem que ser uma parceria, né? Então, se eu abençoo a vida dele, irmão, automaticamente ele vai abençoar a minha vida, né? Então, a gente não para pensar isso, sabe? O Fernando tem a empresa dele de placa solar, ele faz uma proposta pro cliente, aí o cara: não, tá caro. Aí o Fernando: esse miserável aí, sem dinheiro, vem me perturbar. Irmão, será que esse cara vai prosperar e conseguir fazer um negócio com o Fernando? O próprio Fernando está amaldiçoando a vida do cara. É isso que a gente tem que olhar, irmão, sabe? Então, quando eu comecei a enxergar isso, mas agora quando eu vou no cliente, eu já começo a orar, irmão, sabe? Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja próspera, né? E possa abençoar outras pessoas, irmão. Porque vamos supor, a gente trabalha ali na rua, né? O seu Manuel ali que tem uma merceariazinha. Se esse cara ele começa a ser próspero, ele começa a crescer, irmão, ele começa a contratar gente, começa a abençoar outras pessoas. Isso é um fato, irmão, sabe? A gente não veio aqui para passar dificuldade. A gente veio aqui para reinar também, irmão. A gente veio para governar. Quando Deus criou a gente, o próprio Senhor falou que os animais, os lugares, vocês têm que governar sobre isso, irmão. A gente tem que governar, irmão, né? Então, a gente tem que ter essa mudança de mente, irmão, sabe? De como a gente interage com as pessoas. Ninguém viu, irmão. Ninguém sabe que, né? No meu oculto ali, eu já estava, né, sem pensar, amaldiçoando aquelas pessoas. Deus sabe, porque tudo que a gente fala é como se fosse uma oração. Sabe, esses louvores que a gente canta, a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. Um cuidado danado. Porque a palavra fala que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. O inverso, né? Então, irmãos, a nossa batalha está toda lá em cima, irmão. Sabe, se a gente conectar alguma coisa lá em cima, irmão, é certeza que a gente vai ter que pagar o preço aqui na terra. Certeza. Então a gente tem que ter um cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente conecta com o mundo espiritual, né? Então, uma das coisas que a gente entende que quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está conectado com o Pai, a gente tem proteção e segurança, né? Outra coisa que a gente tem que entender, irmãos, é intimidade, irmão, relacionamento. É um outro ponto que a gente não pode perder de conexão com o Pai, irmão, né? Como eu falei aqui no começo, né, os camaradas ainda estavam a efeito ali da árvore da vida, por isso que eles viviam muito tempo, mas o próprio Deus falava com eles. Tinha algumas pessoas ali que eram, né, se colocavam na presença do Senhor de verdade, irmão. E a gente acha que isso era só naquela época, era só para aquela galera, né? Irmãos, a gente também pode ter isso, né? A gente perdeu essa conexão. Jesus veio, morreu por nós, nos deu a chance de conectar com o Pai de novo, voltou para o Pai, mas deixou com a gente um Consolador, um Espírito Santo. A gente ainda tem essa conexão de novo, irmão. A gente tem a oportunidade de novo de falar com Jesus, irmão. Todo dia, irmão. O Espírito Santo está aí, irmão. Sabe, a gente quer esperar terça e domingo para falar com o Senhor, irmão. Sabe, na nossa correria do dia a dia aí, quanto tempo que a gente parou hoje para conversar com o Pai, irmão? Isso aqui não é julgar ninguém não, irmão. A gente sabe da correria que é, né? Às vezes a gente é um dia mais corrido, né? Mas a gente não pode passar um dia sem falar com o Pai. A gente não pode, né? Eu falei isso aqui uma vez e vou sempre repetir. Engraçado que às vezes a pastora Lina falou isso. Às vezes a gente pega a palavra, dá uma lida, é cansativo, irmão. A gente não entende nada, caramba, não consigo entender nada. Mas aí talvez a gente vá lá e eu gosto muito, tá, irmão?
A gente pega, abre e não, vou dar só uma olhadinha no Instagram ali. Quando vejo, já passou 1 ou 2 horas. E a gente acaba se enchendo com uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, né? Talvez a gente até se perca por conta disso, né? Mas não estou falando que é pra gente não usar, não, irmão, porque é uma ferramenta também que a gente pode usar. Só que a gente tem que dar prioridade, né? A gente entende que esses caras aqui, elas tinham esse relacionamento com o pai porque a prioridade deles era o pai, né? Então, outra coisa que a gente vê aqui, irmãos, era a ousadia que Elias tinha, a ousadia que esses camaradas tinham, sabe, de confrontar realmente. Se a gente vê aqui, pode colocar aqui Acabe como uma figura do próprio Satanás. Era o cara que mandava ali. Se eu não estou enganado, depois alguém me corrige, mas eu acho que o reinado de Acabe ele foi um dos piores que tinha. Acabe ele fazia tudo ali para aborrecer mesmo a Deus. E aí nesse momento aqui Elias vai, né, faz essa oração, faz essa petição ali a Deus ali, e diz que não vai mais chover ali, né? Então Deus manda Elias sair de Gileade, né? E Gileade, acho que, se eu não me engano, era onde ele morava, né? Era o lugar de morada de Elias mesmo, né? Já era o conforto dele ali, né? E manda ele para Querite. Fui pesquisar Querite era um deserto, não tinha nada. É por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que abrir mão das nossas circunstâncias, do nosso conforto para servir a Deus, né? Muitas vezes na nossa vida, irmãos, quando Deus dá um direcionamento, parece que é morte, mas é proteção, irmão, sabe? A gente não entende o cuidado que Deus tem conosco. A gente não tem... a própria palavra fala que os pensamentos de Deus, eles são maiores que o nosso. Tudo que Deus tem preparado é muito maior do que o nosso entendimento. A gente não consegue entender. Por isso que eu estava falando aqui mais cedo. Sabe, a nossa mente humana está, infelizmente, fixada nas coisas humanas, nas coisas aqui da terra. A gente não tem se tornado realmente espirituais, né? Infelizmente. Mais uma das coisas que a gente vê aqui também nessa palavra, irmãos, que Elias tinha e muitos dos profetas aqui tinham era obediência, né? A gente vê que em nenhum momento a gente vê Elias discutindo com Deus. Não, eu não vou não, pai, né? Isso aí não é para mim. A gente vê sobre Jonas, que a pastora Lina trouxe. Jonas, ele rebatia ali com Deus direto. Ele não queria ir, irmão. Mas mesmo Jonas, irmão, não obedecendo, Deus tinha um cuidado com ele danado, irmão. Por isso que a gente vê que Deus é muito perfeito. A gente vê quando ele está lá no mar, lá, né? Tá dando aquela zebra toda. Ele é jogado no mar, aí vem um grande peixe e engole ele. A gente imagina um negócio desse, irmão, ser engolido por um peixe e não acontecer nada, né? Nem um raladinho aconteceu com o cara, irmão, né? E aí ele volta pro trajeto dele de novo. A gente vê quando ele reclama lá e vai dormir no sol, né? Não sei a planta que cresce, a boboreira, né? É a boboreira que cresce sobre ele lá, né? Cuidado de Deus conosco mesmo a gente sendo desobediente, irmão, sabe? Quando Deus tem um plano e um projeto pra gente, o cuidado dele é perfeito, irmão. É perfeito, irmão. Mesmo a gente desobedecendo, irmão, né? A gente, não sei se a gente chegou a uma conclusão que acontece com Jonas depois, né? Mas, irmãos, o projeto de Deus e tudo, a vontade do Pai, irmãos, ela é cumprida de qualquer forma, né? Eu estava vendo um pastor pregar esses dias, ele falou uma coisa que é engraçado, né? A gente muitas vezes acha que, quando a gente olha para um trem, né? A gente acha que quem dá destino para o trem ali é o maquinista, né? Quem está no controle é o maquinista. Mas não é, irmão. O destino quem dá é o trilho. O maquinista, ele só freia e acelera, né, um trem ali, irmão, né? Deus é o nosso trilho, sabe? A gente tem um alvo, a gente tem um lugar para chegar, irmão. Só que a gente quer ser o maquinista do trem, né? A gente às vezes freia e às vezes a gente acelera, né? Então a gente tem que ter essa vontade, irmão, sabe? Esse anseio de chegar logo, irmão, sabe? De chegar logo e chegar logo na presença e na face do Pai, irmão, sabe? É isso que a gente tem que ter na nossa vida. Então a gente vê que muito antes de Elias ali, né, de Deus dar uma direção para ele, Deus já tinha dado provisão, né? Deus já tinha preparado todas as coisas, né? E na nossa vida também é assim, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro para pagar a conta, se a gente vai estar vivo ou não, né? A gente estava conversando aqui com o pastor. Não, quero chegar a 120 anos. Eu não sei, irmão. Eu não sei, Deus sabe, né? E o amanhã está nas mãos dele, irmão. A palavra fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Porque Ele está no controle, irmão. O Pai está no controle, irmão, sabe? Mas a gente quer
de certa forma, saber de tudo, né? Tem coisas que a gente não, felizmente talvez, né, não vá saber, né? A gente vê de tudo que Deus agiu aqui nesses profetas, nesses homens, nesses guerreiros aqui, na verdade, né? Deus nunca contou como seria o processo, né? Como seria o meio da história, né? Às vezes Deus dá o começo e dá o final, né? Mas aí Ele nunca conta como vai ser o meio ali da nossa história, sabe? Porque talvez se a gente soubesse de todas as lutas que a gente ia passar, a gente ia desistir, irmão. A gente ia desistir, irmão. Cada um aqui tem uma história, irmão. Ninguém tem uma vida igual a de ninguém. Cada um aqui já passou algum aperto em alguma vida. A pastora Helena falou aqui, né? Ela vendia salgadinho no ônibus para poder ir e voltar para o Rio para poder trabalhar, irmão. Sabe? Cada um aqui tem uma história, irmão. Então a gente, às vezes, esse agrupamento de pessoas aqui que a gente chama de igreja, irmão, é para a gente se ajudar, irmão. É para a gente se ajudar, sabe? Cada um tem uma história diferente, mas a gente serve um Deus que é igual. O mesmo Deus que age na minha vida, age na vida de vocês, irmão. É o mesmo Deus, irmão. Sabe? A gente pode ter passado processo diferente, irmão, mas o nosso amadurecimento talvez, né, não venha no mesmo nível, né, não venha igual para todo mundo, mas isso é algo que depende de nós, irmão. Mas o mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você, sabe? O mesmo Deus de detalhes que eu sirvo é o Deus que você serve, né? Então, às vezes, somos nós mesmos que limitamos o agir de Deus e o poder de Deus na nossa própria vida. Então, Deus está cuidando de nós, irmão, em todos os detalhes, né? Tem um louvor que diz assim, né? Um Deus de detalhes, né? Eu sempre falo isso, né? Na verdade, eu sempre falo isso, não. Eu comecei a falar isso de um tempo para cá, que às vezes a gente acorda atrasado, caramba, perdi a hora, não vou chegar no meu compromisso cedo, mas talvez poderia ter sido um acidente que foi evitado. Esse foi o que tem umas 3 semanas eu fui trabalhar lá no Carmo, depois de um pouquinho antes de Sumidouro ali, longe pra caramba. E aí o carro ele tava com um problema lá que às vezes ele marca, é tudo digital, né? Ele marcava o combustível, às vezes não marcava. Eu fiquei naquela dúvida, será que dá para chegar em Petrópolis? Não dá? E agora vai, não vai? E eu doido para ir embora, irmão, doido para ir embora. O sistema tinha parado de funcionar. Falei, vou embora para casa cedo hoje. Aí fiquei naquela, falei, vou parar no posto ali, vou abastecer, né? Não adianta correr. Aí parei no posto, o cartão, né, a benção do cartão não queria passar, o cartão da empresa de combustível, aí tive que ligar lá para a empresa, para os caras liberar e tal. Perdi uns 40 minutos ali, irmão. E quando eu fui embora, eu até esse vídeo aqui no celular da empresa. Eu fui embora e tal, né? Acelerando, irmão. Se eu tivesse saído, irmão, uns 15 minutos antes de onde eu estava, eu tinha sofrido um acidente, porque tombou um caminhão com carga de vidro. E aí, tipo, 2 carros na minha frente e o terceiro era eu. E quase que, aí conversando com o rapaz ali, quase que o cara foi junto nessa história. O caminhão virou, tombou, aí do meu chegar cedo, a gente sabe como é que considera uma mãe, ficou ali, graças a Deus ninguém se machucou. Mas talvez se eu tivesse saído um pouco mais cedo, irmão, tinha dado zebra, nem aqui eu tava, né? Bruninho tinha já chegado lá no braço do pai, irmão. Mas a gente tem que parar de reclamar das coisas, irmão, sabe? Encarar o reino de outra forma, encarar a nossa vida de outra forma. Tá dando zebra, tá, irmão? Tá, não sei o dia de amanhã, não sei se vou conseguir pagar a conta, tô doente, irmão. Falei com vocês, peguei um Covid aí, Vionça, irmão. Covid não, garoto, Deus me perdoe. Uma dengue aí, Vionça, irmão. É tanta coisa ruim aí que a gente até confunde o nome aí. Vionça, irmão. Vionça. Achei que eu ia partir, irmão. Sabe? Mas o que me motivava é que Deus, ele já tinha me dado direções, irmão. Deus já tinha me mostrado algumas coisas que não se cumpriram. Eu falei, então, não posso morrer agora. Não é agora. Ainda não se cumpriram. Então, a gente tem que ter, sabe, esse apego com o Pai nas horas ruins e nas horas boas, irmão. Sabe? Na hora que a gente tem que louvar a Deus quando está tudo dando certo. Mas às vezes a gente esquece, né? É por isso que às vezes, irmão, sabe, não estou falando sobre igreja, estou falando sobre Jesus, irmão. A gente vê a galera desistindo, sabe, no meio do caminho, porque procura a Deus realmente só por aquilo que Ele pode dar, irmão. Como eu falei aqui, a gente vai voltar aqui na palavra, né? E a gente vai ver isso aqui, irmão. Até anotei essa frase aqui, né? Antes de Deus liberar uma palavra para nós, irmãos, o caminho e a provisão já estão preparados. Sabe, lá na frente, irmão, Deus já preparou tudo. O próprio Jesus, se a gente for analisar aqui na palavra, a palavra fala que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça.
Jesus ele não tinha casa ali para ficar, né? Ele dormia na casa de um, às vezes, né, dormia lá no deserto. Às vezes que João comia gafanhoto e mel lá no deserto lá. E eu vou comer gafanhoto, tá doido? Mas era o que os caras tinham. E mesmo assim os caras pregavam. Imagina um camarada pregando no deserto, João. E a voz dele ecoava lá, irmão. Sabe, irmão? A gente acha que, não, é o lugar, irmão. É a igreja aqui que está vazia, que eu não consigo, né, desenvolver, irmão. Não, irmão. Esse desenvolver é você e Deus, irmão. Sabe, quem tem que desatar essas, né, aquilo que segura, te prende, irmão, sabe, para desenvolver no reino espiritual é você mesmo. Somos nós mesmos. Por isso que eu falo, eu venho aqui, talvez eu não tenha a pronúncia mais correta de todas, né, posso falar errado, né, que eu falei, quem fala problema, irmão, é problema mesmo e alguém vai entender, irmão. Sabe, eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito de se expressar, né? O meu, não vou falar pregações, irmão, mas o que eu tenho aqui é uma conversa, sabe? Mesmo jeito que Deus me entrega é o que eu procuro entregar, irmão. Sabe, a gente tem que ter esse balanço também, né, irmão, sabe? Isso é igual como eu brinquei da outra vez, né, aquele joguinho de encaixar, né? Talvez a minha forma de falar, né, a minha forma de interagir seja para uma pessoa, irmão. Uma pessoa entender, sabe? A gente vê que quando Deus ele quer fazer, irmão, sabe, não tem quem vai impedir, sabe? E se a gente não ansiar, querer fazer parte desse projeto, irmão, vai vir outro e vai fazer parte, né? Da outra vez quando eu falei sobre isso, né, aquele coxo lá na porta lá do templo lá, né? Poxa, toda vez que é a minha vez de pegar a bênção, vem outro e passa na minha frente. Irmão, se a gente ficar travado no reino, sempre vai vir alguém na nossa frente e vai pegar, irmão. Sabe, a gente tem que se movimentar, irmão, independente da nossa dificuldade. Sabe, dificuldade, como eu falei, vem para todo mundo, irmão, mas o nosso interesse de querer fazer parte de algo grande, algo eterno, né? O tamanho daquilo que a gente vai receber é o tamanho daquilo que a gente dedica pela nossa busca, irmão. Sabe? Por que a gente, esses dias eu brinquei com o cara, né? Por que a gente levanta todo dia e vai trabalhar, irmão? Porque a gente quer ter um conforto, a gente quer pagar nossas contas, a gente quer comprar um carro, quer trocar de telefone, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas e pro reino, irmão? Por que a gente busca? Né? Esse dia eu estava pensando, acho que foi no domingo mesmo, estava cansado, não queria vir, irmão, na igreja. Mas depois eu parei para pensar, falei, cara, eu cansado em casa, eu vou deitar e vou dormir, mas eu cansado lá, eu vou receber algo. Sabe? Não estou falando sobre igreja, irmão, mas a gente, às vezes, né, tem um conforto na nossa casa, poxa, eu posso, né, assistir o culto pelo celular, irmão, mas a atmosfera que a gente tem aqui na igreja é diferente. Sabe, a palavra fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Sabe? Quantos creem que o Senhor está presente aqui nesse lugar? Sabe? Não é por causa de mim que estou aqui na frente, não, irmão. Mas é pela nossa intenção, irmão, de agradar o Pai. Irmão. Sabe? Hoje é um dia de oração, um dia da gente se posicionar com relação àquilo que a gente sente, sabe? Eu acredito que hoje a gente podia pegar esse dia, irmão, específico, para não pedir nada, mas só para agradecer e dizer o quanto que a gente o ama. Sabe, o Senhor já sabe o que a gente precisa. A gente já pede Ele todo dia, irmão, né? E a gente vai continuar aqui vendo algo que é interessante, irmão. Sabe? Uma das coisas que é certa, irmão, sabe que a nossa caminhada com o Senhor ela não é fácil, né? Mas muitas vezes é para testar a nossa fé, irmão, sabe? Para trazer para a gente amadurecimento, sabe? Muitas vezes, como eu falei, né? Às vezes a gente passa por uma aprovação, né? E mais para frente vem algo que é um pouco maior, irmão, sabe? Porque aquilo que afligia a gente antes já não aflige mais. Irmão. A gente já aprendeu a superar e passar por isso. Irmão. A gente sabe que é através da presença do Senhor, né? Outra coisa que a gente vê, irmãos, como eu já falei, né? Quando que a gente vê nessas passagens aqui, eles reclamando com Deus? Não, Senhor, eu não quero ir. Me deixa aqui no conforto do meu lar, né? Não vou mexer com Acabe, não. Sei que vai dar zebra. Não tem isso, irmão, sabe? E a gente vê o sustento de Deus, né? A mão de Deus em todos os momentos, sabe? A palavra fala que Deus ele não é homem para mentir, né? E tudo que Deus promete para a gente se cumpre, sabe? Assim como foi com o povo lá quando saiu do Egito, né? Tinha o maná todo dia,
com Elias também foi. Todo dia de manhã e à noite vinha o corvo lá e trazia pão e carne. Pão e carne, no deserto. Pão e carne. E é o nosso sustento diário. Por isso que eu falei, hoje a gente podia tirar esse dia só para agradecer, irmão. Dizer o quanto a gente ama o Senhor. O nosso sustento é diário. Sabe, que a gente tinha para receber até essa hora agora, irmão. Fernando acertou o relógio lá, ó. A gente já recebeu. E o que a gente vai receber daqui para frente, irmão, Deus também já preparou, irmão. E amanhã? Deus também já está preparando, irmão. Sabe, eu vi um riozinho no Instagram e é verdade, não sabe? Quando a gente acorda de manhã, a gente já tem que consagrar o nosso dia ao Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia, Pai. Tu me fez acordar quando muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Talvez seja um dia da gente acertar a nossa vida. Talvez se a nossa vida já esteja certa, seja um dia da gente ajudar outras pessoas, irmão, sabe? Como a gente sempre fala, a gente está aqui para proclamar o reino, sabe? Chega da gente andar sempre arrebentado. Vai ter um dia que a gente vai estar cansado, vai ter um dia que a gente, né, possa ser que a gente caia, mas a gente tem que olhar para o nosso único e suficiente Salvador, irmão, que é Jesus, sabe? Quando a gente, né, estiver caminhando sobre as águas, a gente dá aquela afundada, né, a gente dá aquela derrapada. O Pai está ali com a sua mão estendida para levantar a gente. A gente tem que crer nisso. Sabe, os milagres, eles acontecem todos os dias, a gente nem percebe, irmão. Parece coisa normal, irmão. Parece coisa normal, mas a gente é livrado de coisas que a gente nem sabe, né? Mas a gente tem sempre, tudo na vida tem sempre um período, né? A gente não pode ficar ali toda vez, né? A gente vê que o riacho ele secou, né? Quando Elias estava lá no... Como é que é o nome da cidade mesmo? Eu anotei aqui. Querite. Quando ele estava lá em Querite, o riacho secou e agora deu ruim, né? Querite é deserto. Provavelmente o corvo já não ia mais, né? Aí Deus fala para ele, Elias, é hora de sair fora daí, né? Aí Elias deve ter pensado, agora eu vou para casa, né? Aí vai ter que voltar para onde? Outro lugar, irmão, chamado Serepta, né? Aí ele encontra com aquela viúva do azeite, né? E é engraçado, posso ser que eu esteja errado, mas talvez aquela mulher poderia estar passando aquela situação ali, irmão, por conta da oração que Elias fez, irmão. Talvez está dando zebra para todo mundo ali, porque Elias orou ao Senhor ali, disse que não ia chover, e provavelmente não ia chover só naquela cidadezinha ali, irmão. A chuva abrange muita gente ali. Aquele povo ali também de Serepta estava passando aperto porque não estava tendo água, né? E a gente vê que uma das coisas que a gente não traz à nossa memória, irmão, sabe, é que quando a gente serve ao Senhor, irmão, todas as coisas cooperam, né? Até essa mulher ali do azeite ali, né, já estava chegando no final, irmão, no finalzinho. Aí Deus vai e surpreende, né? Uma coisa é certa, irmão, sabe, Deus sempre vai prover, irmão, mesmo no pouco, né? A gente sabe que Deus vai prover, o que a gente tem que ter fé e acreditar nele. A gente tem que acreditar nele, né? E um dos pontos que a gente tem que ter é a obediência, irmão. Até essa mulher aqui a gente vê que ela já conhecia o Senhor, né? O marido dela, né? A palavra fala que era um homem que servia a Deus, né? Ela já conhecia o Senhor, né? E eu trago aqui também aquela palavra que o Senhor fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando Elias pede aquela mulher para fazer primeiro para ele, irmão, né? A gente talvez entenda isso, irmão, que primeiro a gente tem que fazer para o reino, né? Quando a gente abençoa, né, o reino de Deus, automaticamente a gente vai ser abençoado. Isso não é nem uma troca, irmão, mas é algo que é natural. É algo que é natural. Mais que a gente, né? Talvez aquela mulher ali tenha pensado, poxa, vou ter que alimentar esse profeta aí e vai dar zero. Pelo menos eu ia morrer de barriga cheia, né? Agora tem que morrer com fome, né? Mas ela obedeceu, irmão, né? E por obediência a gente vê o que Deus fez ali, irmão, sabe? O azeite não parou, irmão. O azeite não parou, né? Mas é tudo por obediência, sabe? Quando a gente tem temência a Deus, depois a gente vê que dá outra zebrinha, né? Hoje eu vou ficar falando sempre de zebra. O filho dessa mulher morreu. Ih, cara. Poxa, e agora? Agora que acabou tudo mesmo. Aí ela vai lá,
falar com Elias. Por isso que a gente tem que ter, irmão, sabe? A nossa autoridade, que é o nosso Pai maior, que é Deus, a gente tem que ter a nossa autoridade, quem recorrer aqui na terra também. E agora? Aí Elias vai lá, né? Palavras que fala que ele deita sobre o filho dela 3 vezes, clama ao Senhor e o filho volta à vida. E a gente vê que o agir de Deus na nossa vida, ele é muito grande, irmão, sabe? E uma coisa que é certa, irmão, quem serve é servido. Sabe? Quando a gente está no reino, a gente entende que a gente está servindo a um Deus. O próprio Jesus, irmão, lá quando ele vai lavar os pés do discípulo lá, irmão, eu tenho que fazer isso, irmão, senão eu não tenho parte com vocês. Sabe? Quando a gente serve o Senhor, é automático, irmão. É automático, é algo que é natural, né? Muita gente não vai entender, irmão. Vai falar, putz, esses caras tão loucos. Eu estava conversando com esse rapaz lá do mercadinho Pedroriense lá, acho que é Osésio o nome dele, eu esqueço o nome dele. Gente boa, Osvaldo, é isso aí. É Osvaldo ou Osésio, um negócio assim. E a gente estava falando sobre isso, quando a gente entra na palavra, a gente vê, né? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas prosperando, né? Logo, automaticamente acha que o cara está fazendo uma coisa errada. Esse cara está roubando. De onde esse cara tirou isso? Ninguém vai entender, irmão. Ninguém vai entender, irmão. Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmão. Estou falando da alegria que vem do Espírito. Sabe, da nossa própria saúde, da nossa própria família. Sabe, a gente às vezes acha que prosperidade é só dinheiro, mas não é. Não é só dinheiro. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? E pra gente finalizar aqui, a gente vê que o trajeto, irmão, deixa a gente mais maduro, né? Toda vez que a gente enfrenta uma luta, a gente supera, aí vem uma maior, talvez a gente dá uma derrapada, né? A gente vê o próprio Elias aqui, depois que ele passou por isso tudo, ele voltou lá, confrontou, esqueci o nome desse miserento aqui, Baal, né? Baal lá e os adoradores lá, né? Voltou lá, confrontou os caras. Um dos pontos que a gente tem que ter chaves aqui também, que a gente vê que antes de ele fazer qualquer coisa, primeiro ele zombou dos caras, né? A gente vê que a ousadia dele era grande, né? E depois a gente vê que ele restaurou o altar. A gente tem que restaurar o altar da nossa vida todo dia, sabe? Quando a gente fala que o Espírito Santo tem que morar em nós, realmente, irmão. Mas como que está a nossa moradia para receber o Espírito Santo? Sabe, o altar está arrebentado, então vai ficar ali, ó, de manhã até meio-dia ali clamando e não vai acontecer nada. Mas quando ele restaurou o altar, irmão, fez todo o processo certinho, em obediência, do jeito que tinha que ser, e a gente hoje tem isso como os padrões da palavra, irmão, sabe? Quando a gente faz as coisas certinhas, de acordo com o que a palavra fala, quando Elias clamou, foi automático, sabe? Desceu o fogo do céu, lambeu tudo, arrebentou com tudo. É automático, irmão, sabe? Quando faz as coisas no padrãozinho que tem que ser, irmão, certinho, milímetro, é impossível, irmão, sabe? A gente não fazer parte daquilo que Deus tem pra gente, irmão. Sabe? Deus responde, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Depois aí, mais uma vez a gente vê que Jezabel, né, vai lá e a gente vê que, como é que era o Deus dos caras lá? Baal. Baal era o Deus da chuva e da fertilidade, se eu não me engano. E aí os caras adoravam um Deus falso, que não fazia chover nada, né? Quando ele começa falando aqui, né, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Esse que é o único Deus, irmão. Esse é o único que tem todo o poder, irmão. Sabe, às vezes a dificuldade vem, né? Satanás vem querer perturbar a gente, irmão, e a gente aceita, irmão. Mas a gente serve um Deus que é todo poderoso, irmão. A palavra fala que principados e potestades está tudo debaixo do nosso pé, irmão, quando a gente está na presença dele. Sabe, a gente, às vezes, como eu falei, a gente vai ser abarroado muitas vezes. Satanás vai vir querer perturbar a gente, irmão. Mas o Deus que a gente serve, irmão, vai dar logo um peteleco nele e jogar ele para longe. Sabe, quando a gente está em Cristo Jesus, irmão, a gente não há condenação, não há julgamento. Como eu falei, quando a gente está certinho, seguindo os mandamentos que Deus tem aqui, não tem como o diabo vir encher nosso saco. Não tem como. Mas, infelizmente, irmão, se a gente der uma escorregadinha, é só isso que ele precisa. É só isso que ele precisa para poder vir perturbar. Só uma brechinha, né? Por isso que a palavra fala que o reino ele é adquirido por esforço, né? Não é brincadeira, irmão. A
Às vezes acha, não, poxa, né, isso não tem nada a ver, irmão. Aí é que dá ruim. Então, a gente vê que Elias vai lá, afronta Acabe, né? Ele consegue derrotar lá 400, não sei o número aí, 450 adoradores de Baal, né? Mas aí vem Jezebel. E vamos matar Elias. Aí Elias vai, se esconde, vai lá para a caverna, né? Aí vem outra coisa que a gente vê, que é desde essa época aqui, irmão, se a gente for analisar, isso pode ser até uma depressão, irmão. Sabe, uma pressão que está acontecendo ali, né? Na cabeça dele, ele achava que ia morrer, mesmo já tendo vivido tudo aquilo que ele viu ali, irmão. Mesmo tendo todas aquelas experiências que ele teve com o pai. Aí ele vai, se esconde na caverna, acha que era só com ele. Na nossa vida também é assim, a gente acha que as coisas só acontecem conosco. Pô, Senhor, mas eu faço tudo certinho para tu e só dá ruim comigo, pai. E aí Deus vai e mostra para ele que, Elias, igual tu aí, tem tantos anos aí, ó. A gente não está sozinho nessa caminhada, sabe? Igual a gente tem muitos outros, sabe? A gente tem que enxergar, irmãos, que a gente tem que estar sempre de pé, irmão, sabe? Para a gente poder ajudar o nosso irmão que está caído, porque talvez a hora que a gente der uma caída também, nosso irmão vai lá e ajuda a gente a se levantar, irmão. Por isso que a gente não pode andar sozinho. Isolamento é a pior coisa que tem, irmão. Às vezes, né, a gente fica se irritando com o pastor aí, né? Vem aquela mensagem: ô, meu filho, tá tudo bem. Ih, pastor, né? Mas, irmão, uma coisa é certa, um dia que a gente não receber essa mensagem, isso vai fazer falta. E aí realmente vai dar ruim, sabe? Se a gente não tiver quem nos ajude, irmão, dá ruim. Se a gente não tiver quem ore por nós, irmão, sabe? Se a gente não tiver submetido debaixo de uma liderança que cuida da nossa vida aqui na terra, irmão, vai dar ruim. Sabe, não adianta, irmão, a gente achar que a gente consegue, de dentro de casa, ler a palavra sozinho, buscar sozinho, a gente vai conseguir entendimento. A gente não vai. Então a gente precisa ter alguém, um pai aqui também terrestre, irmão, sabe? Alguém que nos oriente aqui na terra. Então a gente tem que ter isso, irmão, sabe? A gente não pode se isolar. Inclusive, quando a gente foi criado, o próprio Deus falou isso: não é bom que o homem viva só. A gente não pode ficar sozinho, isolado. Sabe? A gente tem que ter esse convívio, né? Toda vez que a gente pensar em desistir, irmão, sabe? A gente sabe que... E lembrar disso, né? As coisas não acontecem só conosco, né? Por que muitas vezes... Agora eu falar de igreja, né? Muitas vezes as pessoas desistem, sabe, né? A gente às vezes acha que a gente tem que ter aquele super movimento, irmão, sabe? A gente quer a igreja lotada, a gente quer aquele louvor top, a gente quer, né? Tudo movimentando, irmão. Mas talvez não, irmão. Eu tenho certeza que Deus trouxe a gente para essa igreja com as características que a gente tem, né? Para a gente aprender mais do Senhor, sabe? O Fernando traz isso aí, vou sempre plagiar isso aí, sabe? A gente só desfruta daquilo que a gente entende, sabe? Se a gente não conhece Deus, a gente vai desfrutar de quê, irmão? Sabe? A gente vai pregar o quê, irmão, se a gente não conhece, né? Trago de novo aquele vídeo que o pastor trouxe. O que esses caras viram? O que essas pessoas viram que chegaram a esse ponto de adoração, né? E adoração a gente já entendeu que não é só música, não é só louvor. O que esses caras viram que para eles valiam a pena morrer? Eu não quero morrer, irmão, eu quero viver. Mas se chegar ao ponto que a gente vê que a galera está sendo torturada aí nesses outros países aí por conta da palavra, botar uma lei aí, ó, agora todas as igrejas do Brasil tem que ser fechadas. Se deixar aberto, vai preso. E aí? Será que a gente prefere preso ou a gente fecha tudo e abandona tudo? Então, esse posicionamento a gente tem que entender, irmão, sabe? E os camaradas antigamente eram torturados. Não vou lembrar agora, mas um dos discípulos ali, ele preferiu até ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que ele não era digno de ser crucificado igual o Senhor. Pedro, aí. É loucura, irmão, sabe? O reino de Deus é loucura, sabe? Não tem como a gente explicar, irmão. Tem coisas que a gente só vai viver e aceitar, irmão. Sabe? A palavra fala que quando a gente busca o Senhor, irmão, quando a gente tem esse entendimento do Senhor, quando a gente quer ver a face do Senhor, o Senhor se apresenta para nós, irmão.
O Senhor se mostra para nós, irmão. Sabe, mas a gente também tem que se fazer conhecido de Deus, né? A gente vê ali de quantas pessoas tem no mundo aí, irmão. Sabe, a gente olha assim, poxa, será que Deus está me vendo? Sabe, a gente tem que fazer algo, irmão, sabe, que a gente chame a atenção do Pai. A palavra fala que o Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Complicado, irmão, sabe? Será que a gente tem andado sempre, irmão? Isso é todo dia, irmão, todo dia. A gente tem andado na verdade. A gente tem andado sempre em espírito. Sabe, a palavra fala, meu espírito se comunica com o seu espírito. É essa comunicação que a gente tem que ter com Deus, sabe? É outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, é treinamento. Né? Parece que não, irmão, mas esses altos e baixos que a gente tem na nossa vida aí serve pra gente como treinamento, né? A gente às vezes recebe o convite e eu tô sentindo falta de muita gente que ensina pregando também, né? Às vezes o pastor fica me perturbando aí, né? Vamos revezar isso aí mais vezes, né? Mas isso aqui serve pra gente como um treinamento, sabe? A oportunidade de errar talvez muitas vezes é aqui, que a gente tem o nosso pastor, tem a nossa pastora. Diácono não. Fernando aí tá com a cabeça meio esquisita ultimamente. Depois que ele passou dos 50 aí, deu ruim pra ele. 60, né, Fernando? Nem 50 não, até dei 10 anos pra ele. Não, Jesus vai voltar antes. Mas talvez a oportunidade da gente errar aqui agora, irmão. Que a gente tá aqui, o pastor pode vir aqui depois e falar, não, isso aí não é vergonha não, irmão. A gente errar não. Não, o Bruno falou um negócio que tá errado. Isso aqui não é assim, é assado. Né? A gente tem que ser corrigido também. Mas lá fora, irmão, sabe, quando a gente fala alguma coisa e a pessoa recebe, irmão, e a gente estando errado, a gente vai ter que pagar o preço por isso. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento do nosso treinamento. Por isso que eu sempre brinco, mas é uma verdade. Sabe, a gente está sempre em guerra, né? Pensa lá naquela guerra lá de Israel lá. Sabe, a gente vem para cá para se fortalecer e pula lá para fora para lutar. A gente busca aqui, sabe, as nossas armas, a gente busca o nosso entendimento. Talvez a gente pode chegar aqui ferido, mas a gente vai ser tratado. E a gente pula lá pra fora pra lutar, pra guerrear. Sabe, é lá fora, irmão. Por isso que eu falo, irmão, muitas vezes a gente chega aqui e prega, irmão. Chegar aqui em cima do púlpito é muito fácil. É muito fácil chegar aqui. Olha só que tranquilo. Aí, ninguém fala nada, louvorzinho, maior paz. Aí, ninguém tá me julgando, irmão. Isso aqui é uma bênção, isso aqui é uma maravilha. E lá fora? E lá fora? Uma vez a gente foi, isso há muito tempo atrás, lá na outra igreja, quando a gente foi fazer evangelismo, aí foi eu e Vitinho para um lado. A gente foi lá no Horto Mercado. Aí fomos lá, aí fomos pregar, entregar um folhetim pro cara. Aí esse camarada, eu não sei se ele já tinha servido o Senhor, não sei como é que foi. Sei que o cara ficou irritado, que a gente não lá falar do Senhor para ele. E aí ele veio, né, pra cima da gente com raiva mesmo. Com raiva. Na hora a gente, né, não tinha o discernimento que talvez a gente tenha hoje. A gente, meu irmão, valeu, Deus abençoe, mas com medo danado e correndo, saímos fora. Né? Mas, irmão, a gente não sabia o que podia acontecer, né? Mas talvez com o entendimento que a gente tenha hoje, com o amadurecimento que a gente tem, com as coisas que a gente passou, a gente teria agido de outra forma. Talvez contornado aquela situação, sabe? Capaz que a gente traz, irmão, sabe? A gente vê que o cara tá precisando de paz, irmão. O cara tá precisando de paz, irmão. O cara tá todo atribulado, coitado. Mas criança, né? Criança não, a gente... Sei lá quantos anos que eu tinha, hoje tô com 30. Passa tempo, né? Mas... a gente tem que crescer, irmão, sabe? A gente tem que amadurecer, irmão, sabe? A palavra fala que antes eu andava e pensava como menino. Agora eu já sou homem, né? Vou deixar essas coisas de menino para trás, sabe? Nosso conhecimento da palavra tem que ser mais fundo, né? A palavra cita um texto que, né? Vou trazer para mim na minha ilustração aqui, né? Como se uma pessoa estivesse caminhando na água, sabe? Aí a água tá no tornozelo, daqui a pouco a água tá no joelho, né? E vai entrando pro mar, irmão. Sabe? Deus é esse mar, irmão, que a gente não consegue
saber quantos litros de água tem, quantas gotas que tem, quantos quilômetros que tem, qual é a profundidade. Inclusive tem uns estudos aí que falam que os camaradas saem para fora do planeta, mas não conseguem chegar no fundo do mar, né? Não sei se é verdade isso, mas deve ser. Então é isso, irmão, sabe? Isso depende da nossa ousadia, irmão. Eu não nado, sou um atleta, né, irmão, de natação aí, né? Mas é sobre isso, irmão, sabe? A gente não precisa ter o controle das coisas, mas a gente não precisa saber fazer, irmão. Sabe, a gente tem que ter um interesse, irmãos, e se aprofundar nisso. Sabe, né? Talvez a gente molhe só o pé ali um pouco, né? E aí isso vai despertando em nós o interesse de ir um pouco mais fundo, né? É por isso que eu falo a questão da ousadia, irmão. Sabe, aí a gente vai indo, daqui a pouco a gente está indo lá no mar, irmão. Sabe, não tem controle. O controle é dele. E de todas as formas a gente acha que talvez a gente não vai conseguir, né? Por isso que eu falo, a gente se acha muitas vezes incapaz. Mas eu também já me achei muitas vezes incapaz. Mas eu olho para a minha vida e vejo que, irmão, se Deus me escolheu, se Deus nos escolheu, porque tem algo especial em nós, irmão. Não foi à toa, irmão. Não foi à toa, irmão. Eu sempre brinco assim, né? Sabe, quando a gente vai escolher o time lá da pelada do colégio lá, né? A gente sempre vai escolhendo o melhor, né? Eu sempre fico de fora, coitado. A gente não ficou de fora, irmão. A gente foi escolhido. A gente não ficou de fora, irmão. Não tem porque a gente se entristecer, irmão. A gente tem que... como é que eu vou te falar? Se dedicar, irmão, sabe? Como se fosse uma pelada, irmão. Lá no, o pastor sabe disso. Fernando, não sei se jogou bola, né? Fernando era diferente. Fernando é do carpete. Fernando é goleiro. Mas na pelada, irmão, ali do colégio ali, se perder, sai, irmão. E pra voltar depois é uma tristeza. Então o que a gente fazia, irmão? A gente se dedicava o máximo para não sair, irmão, porque a gente queria jogar, irmão. E aqui é assim, irmão, sabe? A gente foi escolhido primeiro. Sabe, Deus chamou, eu falei, Bruno, vem. Opa, então eu vou me dedicar, irmão. Vou me dedicar ao máximo para mim não sair disso, né? E a gente quer ser campeão, irmão. A gente vê Elias aqui, né? A pastora Helena trouxe sobre Jonas. A gente não sabe qual foi o final de Jonas ali, não sei se tem um final para ele. Ele somente apareceu, né? Pregou lá, o pessoal se arrependeu, beleza. Depois ele sumiu, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas Elias, irmãos, a gente vê que depois ele foi meio que arrebatado, né? A carruagem de fogo levou ele, sabe? Pela obediência dele, né? Pela intimidade que ele tinha com o Pai, ele foi levado pelo Senhor, irmão. Não passou pela morte, ele não conheceu a morte. Acho que Enoque também não, né? Mas Elias não passou pela morte, irmão. E a gente também não vai passar, irmão. Sabe, a gente tem que ansiar esse dia que o Senhor vai nos buscar, irmão. É isso que a gente tem que buscar, irmão. Assim como Elias, irmão. Sabe, vai ter um dia que Deus vai vir buscar a gente. E de novo a gente vai ser recrutado para morar num lugar onde não tem sofrimento, onde tudo que a gente mata e desgasta a nossa vida hoje é usado para pavimentar as ruas lá em cima, onde não tem doença, irmão. Onde a gente não tem tristeza, onde vai ter o mesmo relacionamento que a gente tinha com o Pai lá no Éden. Imagina, conversar todo dia com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Poxa, só de não ter que levantar todo dia para trabalhar, irmão. Que maravilha. Já pensou, irmão? Sabe, os boletos que às vezes nos afligem hoje em dia não tem mais, irmão. Eita, que maravilha. Mas esquece só os benefícios, irmão. Olha para a presença, irmão, sabe? O importante é a presença dele. Sabe, a gente vai ser igual aos anjos lá. É santo, santo, santo. O que é que os anjos viram que os fazem cantar santo? É isso que a gente vai ver todo dia, irmão. Imagina. Caramba, todo dia a gente encontrar com o Senhor ali. Acredito que a gente não vai lembrar de nada que a gente passou aqui, irmão. Mas que coisa perfeita que vai ser, irmão. Sabe, a gente tem que ansiar por esse dia, irmão. Essa que tem que ser a nossa busca. Essa que tem que ser a nossa busca. Sabe, a nossa vida, nossa mente ainda está presa muito aqui na terra. Eu não estou falando que a gente não tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer aqui, não. A gente tem obrigações, a gente tem que fazer, a gente tem leis que a gente tem que seguir. Mas o principal é isso aqui. A gente tem que cuidar da nossa alma, sabe? Porque quando chegar o grande dia, a gente tem que estar preparado. Né? A gente tem que preparar a nossa alma. Tolo, se hoje pedirem a tua alma. Né? Então a gente tem que entender, irmão, sabe, que Deus tem cuidado de nós.
Deus tem preparado todas as coisas, irmão, sabe? Por mais que pareçam difíceis, por mais que a gente não entenda, sabe? Deus está sempre no controle. Amém? Como os irmãos sabem, nós estamos aí num processo de jejum, né, de 9 meses, para gerar os atributos do Senhor nos nossos filhos, para gerar algo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. E eu me lembro que já estamos aí fechando praticamente esse ciclo. Em maio esse tempo se completa. Inclusive teremos um culto lá em Uberaba, vai ser transmitido, nós vamos passar o link para que todos assistam. E nós estávamos nesse propósito e o apóstolo, então, nos últimos 70 dias, abarca toda a igreja, né? Então, mesmo aqueles que naquele momento não achou que era o momento de iniciar esse jejum dos 9 meses, agora, né, entra para completar isso e para clamar realmente, para que seja gerado aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Então existem sonhos aí que estão sendo gerados. Aqueles que têm filhos estão gerando, né, os atributos do Senhor nos filhos espiritualmente, irmãos. Isso é maravilhoso demais. E assim, quando você tem fé e crê, vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Como eu já disse, a vitória é certa. A luta é grande, mas a vitória é certa. E nós estamos agora, né, nesses últimos momentos, nos reunindo em oração. Orando por esse momento, orando, né, por esse evento que vai acontecer, mas por aquilo que vai acontecer além disso, né? Porque nada que o Senhor faz, Ele é pouquinho. Ele faz nos pequenos detalhes grandes coisas de forma improvável, né? Como o Bruno falou e a gente sempre diz, porque Deus não age na nossa razão, Ele age de forma improvável para mostrar que Ele é Deus. E na reunião que nós tivemos essa semana, ainda veio, né, de encontro que o Bruno trouxe, a questão da palavra. E lá em Mateus, marquei, perdi, não é possível. Tá aqui. É Mateus 12, 36, diz assim: mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas, inúteis que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha como é sério, irmãos, a questão da palavra. Você abriu a sua boca e você disse alguma coisa e você vai dar conta disso que você disse. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então a gente não pode mesmo. O dia que eu preguei eu até falei, né, que o homem é escravo da palavra que proferiu e dona da que não disse. E até disse que era um provérbio, mas na verdade esse é um dito que é secular. O que Provérbios diz é: não seja o homem precipitado a falar. Pense, porque dará conta. Então é muito sério, né, essa questão da palavra e a pastora trouxe isso para nós, né, além de outros versículos para nós meditarmos. E eu achei interessante trazer para complementar ali o que o Bruno estava falando, o quanto sério é aquilo que a gente fala, e nós somos responsáveis por isso. Então, se nós temos algo para edificar a igreja, vamos falar, mas se nós não temos, vamos calar, né? Porque o Senhor é conosco e aquilo que Ele tem para nós vai se cumprir. E todo jejum, irmãos, exige humilhação. Por que nós estamos jejuando? Não é? Porque nós necessitamos muito. Porque nós somos necessitados do Senhor. Um jejum de 9 meses, aquele que está lá fora, que não entende, vai dizer: que tolice, meu Deus, por que isso?
Mas nós sabemos o quanto nós somos necessitados. Nós não fazemos jejum porque somos bons, muito pelo contrário. Porque nós temos certeza da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa necessidade. Um jejum de 3 dias, quem faz um jejum de 3 dias? O cara forte, não. Quem faz um jejum de 3 dias é um necessitado. Precisa mais do Senhor, precisa mais. Não é? Um jejum de 70 dias, não importa, irmãos, não importa. É humilhação. E a gente estava ouvindo um dia, né, um podcast, eu não sei falar essas coisas, irmão. Meteu o inglês no meio, eu fico prejudicada. Mas eu estava assistindo aí esse mundo moderno, né? E o Douglas estava falando ali, o rapaz que faz esses. E ele disse o seguinte, ele questionando, né, a questão, a gente precisa orar para livrar do mal. E aí ele questiona lá, conversando com outro pastor. E o pastor fala, a gente não tem que pedir para se livrar do mal. Ele falou, mas está no Pai Nosso, livra-nos do mal. Aí ele falou, mas o que é o mal? Né? Livra-nos da tentação. Qual tentação? A tentação de fazermos a nossa vontade. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Não nos permita fazer aquilo que a gente quer. Irmãos, isso me tocou de uma forma tão profunda. Eu não estou conseguindo nem repetir exatamente as palavras dele, mas ele disse dessa forma. Por quê? O que Paulo nos diz? Glorifique a Deus pelas momentâneas e passageiras tribulações. Né? Se você está sofrendo algo por conta de Cristo, glorifique a Deus. Então, de fato, esse tipo de problema, né, que a gente vê os grandes homens de Deus passarem, não são problemas, porque nós já sabemos que nós somos testemunhas do Senhor. Então, o que é o mal realmente? É quando eu quero fazer o que eu quero, é quando eu quero fazer a minha vontade. Que nesse jejum, irmãos, a gente possa entender isso e dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti, me livra de fazer a minha vontade. Eu pedi ao pastor para tocar esse louvor, há muito tempo que a gente não toca. E eu quero pedir que vocês se coloquem aí numa situação de humilhação. É o que nós temos feito a cada dia que a gente se reúne agora, semanalmente com a pastora, né? Esse momento de humilhação, de dizer, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem, que não puderem, né? Fiquem sentados, mas irmãos, despertos, irmãos. Vamos colocar a nossa pequenez diante do Senhor. Ouça esse louvor e vamos... E esse louvor é interessante, que eu estava ali e veio, ó. Guarda de fazer a minha vontade, de viver para mim mesmo. Guarda o meu coração, Senhor, de fazer a minha vontade, de viver para mim mesmo. Nós queremos tantas coisas que são tão supérfluas, enquanto na verdade o que a gente precisa agarrar é o Senhor. Feche seus olhos. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que
os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. É, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, Pai, porque Tu estás conosco, Senhor. Oh, Pai, olha para cada um de nós, Senhor. Vê, Pai amado, a nossa necessidade, Deus. Nós não somos capazes de nada sem a Tua presença, Senhor. Nós te desejamos muito, Pai. Nós desejamos muito a Tua presença, Senhor. Nós desejamos muito, Senhor, realizar a Tua vontade aqui na terra, Pai. Nós queremos contribuir, Senhor, para a expansão do Teu reino, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que nós só somos capazes se Tu estiveres conosco, Deus. Porque nós não podemos, Senhor, nós não sabemos sem a Tua direção, Deus. Pai, nós estamos nesse propósito, Senhor, jejuando, Deus, porque cremos, Pai amado, no Teu poder, Senhor. Cremos, Pai, na glória que há em Ti, Senhor. Nós necessitamos, Pai, do derramar da Tua glória sobre cada um de nós, Pai. Oh, Pai, nós necessitamos, Senhor, da Tua direção, da Tua revelação, Pai. Oh, Papai, somos Tua igreja, Deus. Não queremos pecar contra Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, nos direciona, Senhor. Pai, Tu és o nosso caminho, Deus, e muitas vezes, Senhor, damos o passo, Pai. E o Senhor se apresenta, Pai, nos nossos pés, Senhor, nos conduzindo. Isso é tão maravilhoso, Senhor. Pai, nós sabemos, Deus, que nós somos necessitados, Deus. E nós desejamos o fruto do Teu Espírito por inteiro, Pai. E por isso, Senhor, clamamos pela Tua misericórdia sobre nós, Senhor. E clamamos, Senhor,
pelo gerar desse fruto em nós, nos nossos filhos, nos nossos netos, Pai, nos nossos cônjuges, ó Deus. Oh, Pai, faz isso, Senhor. Gera o fruto do Teu Espírito em nós. Gera, Senhor, os Teus atributos na Tua igreja, Pai. Porque só somos Teus, Senhor, se tivermos o selo do Teu Santo Espírito, Pai. Tu nos conheces, Senhor, e sabe, Pai, onde somos mais frágeis, Deus. Tu sabes, Senhor, qual o atributo que tem nos faltado, Deus. E por isso esse propósito de jejum e de oração, Pai amado, para que o Senhor venha nos aperfeiçoar, Pai. Oh Deus, o Teu poder, Senhor, Ele é apresentado na nossa fraqueza, Pai. Pai, o realizar aqui na terra vai ser de acordo com o poder que o Senhor tem nos dado, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, Pai. Mas nós Te dizemos, Pai, que estamos aqui porque nós queremos ser úteis a Ti, Deus. Quando Jesus entra em nós, Pai, agora, Senhor, nos é dado uma nova utilidade, a utilidade no Teu reino, Senhor. E eu não quero ser inútil para Ti, Pai. Só que de mim mesmo, Senhor, não tenho nada de bom para oferecer. Então gera em mim os Teus atributos, Pai. Gera, Senhor, na Tua igreja os Teus atributos, Pai. Gera nos nossos filhos, Senhor, os Teus atributos, Pai. Que não nos falte, Senhor, nenhum dos gomos desse fruto, Deus. Oh, Papai, nos ajuda e nos completa, Senhor. Pai, nós necessitamos, Senhor. Nós necessitamos do derramar da Tua graça sobre nós, Pai. Nós necessitamos, Senhor, do Teu amor, Pai, da Tua paz, Senhor. Oh, Deus, nós necessitamos, Senhor, da Tua benignidade, Senhor, da Tua bondade, Pai. Nós necessitamos, Senhor, da fé. Nós necessitamos, Senhor, da brandura, Deus. Ah, Pai, nós necessitamos do domínio próprio, Senhor, da paciência, Deus. Gera em nós, Senhor, porque não pode faltar nenhum, Senhor. Faz a Tua obra na nossa vida, Pai amado, por favor, porque não queremos ficar de fora daquele grande dia, Deus. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por cada palavra inútil, Senhor. Cada vez que eu abro a minha boca, Pai amado, para dizer que não vale a pena, que não está sendo bom, que aquela ou aquele, Senhor, não merecem, nos perdoa, Senhor. Quem somos nós, Deus? Nós não somos juízes, Deus. Nós somos Teus servos, Pai. Nós queremos ser úteis a Ti, mas como vamos ser úteis, Senhor, se estamos fazendo como Jonas e colocando o nosso julgamento à frente da Tua proposta? Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nós não queremos ser empecilho na Tua obra, Pai. Nem na obra que o Senhor tem para realizar no nosso interior, e muito menos, Senhor, na obra que o Senhor tem para realizar no meu próximo, Pai. Ah, Deus, estamos aqui agora humilhados diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para pedir, Senhor, nos transforma, Deus, porque eu tenho errado, Deus. Oh, Papai, nos ajuda, Senhor, nós não queremos errar mais, Pai. Nos ajuda, Deus. Por favor, Senhor, vem conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a matar o nosso ego, Deus. Senhor, nos ajuda a resistirmos a nós mesmos, Pai. Nos livra da tentação de fazermos a nossa vontade e o nosso querer, Pai. Sabemos que tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, é para ser usado para Ti, Deus. E como Teu Filho mesmo aqui falou, Senhor, quando somos generosos, Deus, o Senhor nos abençoa e não haverá falta de nada, Deus. Oh, Pai, porque o Senhor nos agracia, quando o Senhor, Pai amado, quando nós, Senhor, achamos graça diante de Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, olha, Senhor, para nós, Deus amado, e considera, Senhor amado, a nossa humilhação nessa hora, Deus. Olha, Pai amado, para o nosso interior, porque só Tu podes ver as verdadeiras motivações do nosso coração, Senhor.
Oh Deus, recolhe, Pai amado. Recolhe, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração a Ti, Deus, como somos gratos, Pai, porque fomos escolhidos sim, Senhor. Se estamos, Senhor, se adentramos, Pai, por aquelas portas, Deus, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mudou por completo, Deus amado, a nossa vida, a direção errada que tomávamos, Senhor. O Senhor olhou para cada um de nós, Pai. Nos olhou com amor, nos olhou com misericórdia. Obrigada, Papai. Obrigada porque o Teu amor nos alcançou, Senhor. Senhor, continua atraindo o nosso coração para Ti, Senhor. Mais e mais, Pai. Para que, Senhor, não consigamos mais, Deus amado, nos desvencilharmos de Ti. Ah, Papai, que não consigamos mais, Senhor, nos afastarmos, Deus. Que não haja, Pai, nenhum pensamento que venha nos tirar da Tua presença, do desejo de fazer a Tua obra, Pai. A Tua palavra diz que nada, nada poderá nos afastar do Teu amor, Senhor. Não permita, Senhor, que seja por mim mesmo, Pai. Quebra, Senhor, todo o orgulho, quebra toda a altivez. Senhor, nos ajuda a crucificarmos o nosso ego, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que eu não deseje mais viver para mim mesma, mas que eu possa viver para Ti, Deus. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que quiser achar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregá-la por amor a Ti, achará, Senhor. Eu quero ser esse, Pai. Eu quero ser esse Deus que entrega a própria vida por amor a Ti. Senhor, que esse chamado para embaixador, Senhor, nós somos Teus embaixadores, Deus, para fazermos aquilo que Tu tens, Pai, onde nós estivermos, Pai. Não passe de nós, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda, Pai amado, a fazer a Tua vontade. Venha o Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Pai. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade na nossa vida, através da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que possamos viver em humildade, Deus. Sabendo que de nós, Senhor, em nós não há nada de bom. O que temos de bom é o Teu Santo Espírito habitando em nós. Ah, Papai, nosso coração, Pai, nossa alma é o Teu altar, Deus. Senhor, coloque em ordem. Senhor, organiza de novo, restaura, Pai. Estamos aqui nesse momento, Deus, de humilhação diante de Ti, porque nós queremos restaurar o nosso altar de adoração. Que não seja para o nosso ego, mas que seja para o Senhor reinar. Nós Te entronizamos nessa hora, Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso dono. Tu és o nosso Senhor, Pai. Tu és aquele que nos governa, Pai. Tu és, Senhor, a fonte da vida que nos encontrou, Pai. Tu és aquele por quem a nossa alma esperava. Senhor, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Deus. Tu és o princípio, Tu és o fim, Senhor. Ah, Pai, eu quero muito fazer parte disso tudo, Senhor. Eu quero muito, Pai. Oh, Deus, como eu sou agraciada por ser escolhida, Senhor. Como os Teus filhos que estão aqui são agraciados por serem escolhidos, Deus. Ah, Senhor, enche cada um com o Teu amor agora, com a Tua paz, Senhor. A alegria da Tua salvação, Pai amado. A alegria, Deus, que independe de circunstâncias. A paz, Pai, que excede a todo entendimento. Tu és a nossa paz, Senhor. Oh, Pai, benignidade, fazer pelo outro, Senhor. Sofrer o dano em prol do outro, Pai. Não importa que eu perca para o outro ganhar, Senhor. Benignidade, Deus. Bondade.
Fé, Senhor. Gera em nós fé, Pai amado. Gera fé em nós, Senhor. Oh, Deus, gera fé na Tua igreja, Pai. Gera fé na nossa descendência, Pai amado. Pai, é impossível, Senhor, Te agradar se não tivermos fé. Mas nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai, que algo tem sido gerado, Deus, nesse tempo, Pai. Senhor, faz nascer aquilo que o Senhor tem gerado, Deus. Faz nascer, Pai, aquilo que o Senhor tem gerado, Deus. Aquilo que o Senhor tem gerado em cada um de nós, aquilo que o Senhor tem gerado na Tua obra, Pai. Faz nascer, Senhor. Porque é chegada a hora, Deus. É o tempo oportuno, Senhor. Faz nascer aquilo que o Senhor tem gerado, Pai. Que o fruto do Teu Santo Espírito, Senhor, gerado em nós, Pai, faça nascer, Pai amado, aquilo que Tu tens para nós, os Teus propósitos na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, faz nascer, Pai. Oh, Deus, gera em nós, Senhor, temperança. Gera em nós brandura, Senhor. Domínio próprio, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Gera em nós paciência, Senhor. Oh, Pai, a paciência, Senhor, que surge das tribulações, Pai. Que faz com que tenhamos um caráter como o de Cristo. Oh, Deus, que gera perseverança, paciência. E que gera esperança, Pai. Nos permita viver esse círculo, Deus. Esse ciclo, Pai. Que haja em nós a esperança da salvação, Pai. E que nada, Senhor, que desse mundo vem para nos atingir, possa nos derrubar, Senhor. Porque a vitória em Ti é certa. O Senhor declarou lá naquela cruz que estava consumado. O Senhor venceu a morte. Ah, Deus, a luta vem para que possamos ser aperfeiçoados para Ti. Mas a vitória já é certa, Senhor, porque o Senhor já venceu por nós. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus pelos Teus feitos e as Tuas maravilhas. Oh, Pai, Tu és Deus que não muda, Senhor. Tu és fiel mesmo, Senhor. Que sejamos infiéis. Tu és o Deus que permanece fiel. E eu creio, Senhor, que nenhuma da Tua palavra, Senhor, nenhum dos Teus propósitos, Senhor, vai ser frustrado. Mas aquilo que Tu tens vai se cumprir. Pai, não permita que venhamos ser impedimentos, Deus. Não queremos ser impedimentos, Pai. Nos coloca novamente, Senhor, na posição de adoradores, em espírito e em verdade, Deus. Nos permita, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, prepara, Pai, os Teus guerreiros, Senhor. Prepara a Tua igreja, Deus, para a batalha, Senhor, e para a vitória, Senhor, a cada batalha, Deus. Porque eu creio, Pai amado, que Tu estás conosco, Deus. Senhor, eu Te peço, Pai, por esse templo aqui, Deus. Já Te agradeço, Pai, pelas melhorias que o Senhor tem permitido que seja feito. Eu Te agradeço, Senhor, pelos filhos, Pai amado, que se dispuseram a fazer e a trabalhar. Cada, Senhor, cada atitude, cada ação, cada oração. Senhor, cada telha, Pai amado, que foi mexida, cada fiozinho que foi ligado. Pai, Tu sabes melhor do que eu o que tem sido feito, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabes. E, Senhor, é o Senhor mesmo que vai retribuir, Pai. Retribua os Teus filhos, Deus, porque eles têm feito em dedicação a Ti. Eles têm feito em amor a Ti, Pai. Senhor, renova os Teus filhos, Pai. Renova as forças, Pai. Dá um novo ânimo, Deus.
Eu quero repreender agora, em nome de Jesus, todo ataque de Satanás sobre os teus filhos, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a luta não está fácil, Deus. Que todos os teus filhos, Pai amado, têm sido alvo, Senhor. Mas Tu tens nos livrado, Senhor, de cada uma das setas, Pai. E eu dou uma ordem agora, que toda seta inflamada do maligno volte para o lugar de origem, sem direito de retorno nem de transferência, em nome de Jesus. Toda artimanha, toda armadilha seja quebrada em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E você vai recuar agora em nome de Jesus. Tudo que você está querendo retirar, tudo que você está querendo perverter, você já perdeu e tem que largar em nome de Jesus. As vidas que vieram, as vidas que o Espírito Santo trouxe, que estão posicionadas, você não vai roubar, você não vai retirar, em nome de Jesus, porque é o próprio Senhor que está adornando a sua noiva, que está preparando a sua noiva. Pai, eu te peço agora, Senhor, levanta do teu trono e vem guerrear pelo teu corpo, o corpo do teu filho amado, Senhor. Venha guerrear pela tua igreja aqui na terra, Pai. Vem com as tuas lanças agora, Senhor, cortando toda influência e interferência de principados e potestades em nome de Jesus. Vai cortando toda influência e interferência de Leviatã, de Jezabel, em nome de Jesus. Todo o orgulho vai sendo cortado agora em nome de Jesus. Toda manipulação vai sendo cortada em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, toda influência maligna, em nome de Jesus, ser cortado agora, pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Tudo que se tentou, todo o intento de Satanás e seus demônios, caiam por terra agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, a nos submetermos a Ti a cada dia mais e a resistirmos, Senhor, toda e qualquer influência e interferência maligna, toda sedução do mundo. Pai, eu te peço agora que todo bloqueio mental seja quebrado, toda barreira que nós mesmos construímos contra o Senhor, Pai. Muitas vezes tentamos nos defender e criamos barreiras que nos afastam de Ti. Senhor, vai quebrando essa muralha, Pai. Senhor, assim como o Senhor destruiu a muralha lá de Jericó, foi apenas com o soar da trombeta, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que essas muralhas, Senhor, estejam agora caindo por terra em nome de Jesus. Toda autodefesa, toda autossuficiência, em nome de Jesus, toda independência de Ti caia por terra agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, que Tu tens o melhor para o Teu povo, Pai. Tu tens o melhor para a Tua igreja, Pai. E o Senhor já nos deu, Senhor, poder e autoridade, Pai, para conquistarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, eu digo, Senhor, por favor, Pai, libera para o Teu povo, Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado, Deus. Libera, Senhor, em nome de Jesus. E o processo que estava atado, eu dou uma ordem para que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Todo problema financeiro, eu dou uma ordem para que cesse agora, em nome de Jesus. Toda e qualquer amarra de Satanás agora, eu dou uma ordem para que bata em retirada em nome de Jesus. Toda enfermidade, em nome de Jesus, seja depressão, eu estou repreendendo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Problema na coluna, problema nos ossos, articulações, em nome de Jesus. Todo e qualquer problema no cérebro, em nome de Jesus, caia por terra, seja destruído em nome de Jesus. Todo órgão que está perdendo
a sua utilidade, todo neurônio, em nome de Jesus, volte a funcionar, todo órgão volte a funcionar, seja rim, estômago, intestino, coração, volte a funcionar em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, todo nódulo, todo caroço seja desfeito em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Todo problema nas vistas seja retirado em nome de Jesus. Nos ouvidos, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem que bata em retirada em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, retira as vendas, Senhor, para que teu povo possa ver, Senhor. Pai, eu te peço que tu venha com os teus dons agora sobre a tua igreja, Pai. Libera sobre a tua igreja os teus dons, Senhor. Discernimento, Pai, ciência, fé, em nome de Jesus. Profecia, cura, em nome de Jesus, Deus. Vai liberando os teus dons, Pai. Vai liberando os teus dons sobre a tua igreja, Deus. Vai curando a tua igreja, Pai, e enchendo com a tua unção, Senhor. Eu quebro agora toda timidez, toda trava, em nome de Jesus, que estava impedindo os teus filhos de avançarem. Eu quebro agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, ousadia do teu Santo Espírito, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu venha dar, Senhor, estratégias, Pai, para a tua igreja e para o teu povo, Senhor. Estratégias de evangelismo, estratégias de mordomia, estratégias, Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que a tua obra seja feita da forma como o Senhor quer, Deus. Não do nosso jeito, mas do teu jeito, Senhor. Pai, tu ages de forma improvável e eu creio, Pai. Senhor, eu creio, Deus, que esse lugar já é pequeno. Pai, eu clamo agora, Deus, para a expansão espiritual da tua igreja, Deus. Vai ampliando espiritualmente, Deus. Acrescentando, Pai, pessoas dispostas a serem treinadas por Jesus. Que queiram se colocar o jugo de Jesus, onde Jesus é o mais experiente, onde Jesus sabe o que faz. Em nome de Jesus, Pai. Envia, Pai, pessoas tementes a Ti e dispostas a Te obedecer, Senhor. Oh, Deus amado, e vai movimentando a Tua igreja, Senhor, para cada ministério, Pai. O de louvor, o de intercessão, Pai amado, o infantil, o de mulheres, Pai, o evangelismo. Senhor, vai acrescentando, Pai, porque o Senhor diz que é o Senhor que manda os obreiros, Pai. E nós estamos aqui, Pai amado, clamando para que o Senhor envie, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Pai amado, obedecendo a Tua palavra, nós estamos semeando, Deus, e eu creio, Pai, que o momento da colheita está chegando, Deus. Senhor, nos ajuda nessa colheita, Pai. Oh, Pai amado, a seara é grande, Deus, manda os obreiros, Pai, porque a colheita é farta, Deus. Obrigada, Senhor, por essa colheita farta, Pai. Obrigada, Senhor, pelo espaço que o Senhor já tem preparado para nós, Deus. Oh, Deus, eu não sei se é doação, eu não sei o que é, Pai amado, mas eu sei, Pai, que Tu tens, Deus, algo maior. Eu sei que Tu tens algo melhor, porque os Teus caminhos são maiores e melhores do que os nossos, Pai. E Tu tens, Senhor, preparado coisas, Senhor, maiores e melhores do que aquelas que nós sequer pensamos ou pedimos, Deus, segundo o poder que opera em nós. Atua, Senhor, atua, Pai amado, porque o Teu poder, Senhor, vem conforme a nossa fraqueza, Pai. Nós estamos declarando aqui a nossa fraqueza, Senhor, a nossa pequenez, Pai amado. Então opera agora, Senhor. Opera grandes coisas, porque toda a honra e toda a glória é Tua, Senhor.
Tudo o que fizermos, Pai, será para tua honra e para tua glória, Senhor. Será para as pessoas, Senhor, para os sábios ficarem confundidos, Deus, porque é o próprio Deus que faz, Senhor. Oh, Deus, eu creio, Pai, nos teus milagres. Eu creio, Senhor, nas tuas maravilhas, Pai. Eu te peço ainda, Senhor, por cada um dos membros, Senhor, desse corpo aqui local, Pai, e que não estão aqui hoje, Deus, mas Tu és Deus, Pai, que pode também, Senhor, estar lá onde eles estiverem, Senhor. Pai, vai transformando, Senhor, porque cada uma das bênçãos, Senhor, que foi clamada aqui, Senhor, é para eles também, Deus. Desperta a Tua igreja, Senhor, organiza o Teu exército, Pai, nos coloca de pé, Senhor. Vai transformando, liberando as bênçãos, liberando os dons, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua vontade seja feita, Senhor, em nós, através de nós, Pai. Clamamos, Senhor, por essa cidade, Deus, e te pedimos, Senhor, nos usa, Deus, porque estamos aqui, Senhor. Olha para nós, Deus, e nos usa, Senhor. O Senhor disse que bastava abrirmos a nossa boca, que era o Senhor que falaria por nós. Então, Senhor, faz, Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. Nos usa, Senhor, para que essa cidade seja alcançada, Pai. Senhor, guarda, Deus amado, cuida de cada criança, de cada adolescente, cada jovem, cada mulher, cada homem, Senhor, cada idoso, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, dos perigos, Pai. Livra, Senhor, de acidentes, de incidentes, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E nos permita, Pai, falarmos, Deus amado, na hora que nós estivermos de frente a cada uma dessas pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não se converteram a Ti, Pai. Tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Ti, Pai. Oh, papai, eu sei que alguns não vão querer aqui, ainda em vida, aqui nessa terra, e eu clamo, Senhor, para que o maior número queira, Deus, porque eu sei que esse é o Teu desejo, Pai. Que as pessoas, Senhor, que o Senhor colocar na nossa frente, Pai, já esteja sendo preparada pelo Teu Santo Espírito e que elas venham se curvar a Teu senhorio, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por essa nação, Pai. Clamamos, Senhor, que Tu envies conselheiros segundo a Tua palavra para essas autoridades, Deus. Senhor, torna sensíveis o coração dessas autoridades, Pai, para que elas venham ouvir o conselho da Tua parte, para o bem dessa nação, Senhor, para o bem desse povo, Deus. Senhor, estamos aí já às vésperas das eleições municipais, Deus. Oh, Pai amado, posiciona homens, mulheres, tementes a Ti, Senhor, para estar falando a Tua verdade, levando a Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Prepara os candidatos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu declaro, Pai, que Tu és o Deus dessa nação, Tu és o Deus dessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, por Israel, Deus. Oh, Pai, nós cremos na aliança que há, Senhor, entre Israel e o Brasil. E eu te peço, Senhor, que Tu retires da mão de Satanás toda palavra maldita, toda confusão que foi realizada no mundo espiritual. Arranca das mãos de Satanás e lança nos confins do abismo, sem direito de retorno, nem de transferência, Pai. Senhor, Tu conheces, Pai amado, a vontade do Teu povo, Senhor. Ouve, Pai, o nosso apelo, ouve o nosso pedido de socorro, Deus. Nós abençoamos Israel, Deus. Declaramos a paz sobre Israel, a paz sobre Jerusalém, Deus. Que haja conversão, que haja prosperidade, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos conduza, Senhor, na nossa caminhada, nos abençoa nessa semana, Senhor, que Tu estejas conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui que o Senhor mostrou aqui para mim agora quando estava orando. O Senhor deu um sinal, se
Ele estava mostrando várias coisas por fases, né? Então, assim, primeira coisa que ele mostrou, havia um terreno enorme para se conquistar. Terreno enorme. Enorme. E aí, o Senhor falava conosco assim, começa a andar. E a gente começava a andar. Eu ia na frente com minha esposa, vocês iam atrás, e a gente começava a andar. Em determinado momento ele falava assim, para. Agora, desvia por aqui. Era assim. O mais fácil era seguir em frente. Era o mais rápido. Mas Deus falou assim, para e desvia por aqui. E eu comecei, avisei, ó, vamos por aqui. Desviamos, mas alguns não quiseram seguir pelo desvio. Por que nós temos que ir pelo desvio se nós vamos mais rápido, falaram eles? Se nós formos por aqui. E eu voltei e falei de novo, não, vamos pelo aquilo que o Senhor nos mostrou. O Senhor está mandando a gente desviar, a gente vai desviar. Mas mesmo assim não ouviram, alguns não ouviram, não quiseram ouvir. E foram. E a gente está indo por aqui. A orientação de Deus era por aqui. E alguns foram por aqui. Em determinado momento, esses que foram por aqui caíram numa areia movediça. Sabe o que é areia movediça? Parece terreno, mas não é terreno. É uma areia movediça, onde você começa a afundar e quanto mais você se debate para tentar sair, você não consegue sair. Né? Começaram a gritar, socorro! E a gente lá longe já. Socorro! Socorro! Nós vamos morrer! Aí o Espírito Santo falou assim, vai por ali pela frente e faz esse caminho aqui e joga essa corda que eu vou dar para você. E eu jogava a corda. Alguns pegavam a corda. E eu começava a puxar. Chamava o povo que foi comigo, vamos puxar. E a gente puxava. Puxava. Jogava a corda de novo e por incrível que pareça, alguns não pegavam a corda. Você acredita num negócio desse? Alguns não queriam pegar a corda. Aí eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, por que não pegaram a corda? Aí o Espírito Santo ficou falando comigo assim, por orgulho. Irmão, eu estou falando isso aqui com muito temor. Muito temor. Os que pegaram a corda a primeira vez, entenderam que haviam cometido um engano. Erraram. Se arrependeram de ter ido por aquela direção. E o Espírito Santo, então, vendo o arrependimento genuíno, mandou jogar a corda. E essas pessoas pegaram e conseguiram, a gente conseguiu puxar para fora. Saíram ilesas. As outras, o Senhor disse para mim assim, espera. Espera o quê, Senhor? Espera o arrependimento. Na hora que se arrependerem, você joga a corda. Eu falei, Senhor, eles vão morrer. Eles não vão aguentar. Vai morrer. Espera. Eu esperei. No último minuto, irmãos, quando já estava quase a areia movediça aqui, assim, tampando o nariz. Deixa o bicho. Daqui a pouco ele para. Pronto. Quando estava quase tampando o nariz, eles conseguiram dar uma subidinha e sair. Tá bom. Me desculpa, me perdoa. Aí o Espírito Santo falou assim, agora joga a corda. Pegava a corda, puxava para fora e saía todo enlameado.
todo enlameado. Segunda parte da visão. Quando a gente já estava lá na frente, o Espírito Santo fala assim: volta lá, agora lá na frente, onde começa a areia movediça, e coloca uma divisória, alguma coisa para indicar aonde começa a areia movediça. E espera. Quando eu coloco uma divisória, uma madeira, né, para diferenciar um terreno do outro, começa a chegar um monte de gente atrás, que tinha ouvido falar que tinha um terreno onde ia ser construído alguma coisa. Mas era muita gente, irmãos. Esses dias, né, a pastora Lina teve um sonho, não sei se foi um sonho, né? A senhora via muito cheio aqui, né? Eu nunca tinha tido esse tipo de sonho. Nunca tinha tido. Mas uns dias desse atrás aí eu tive um sonho, que isso aqui estava tão tomado de gente. Tinha gente naquele canto ali, tinha gente na salinha, a janela estava cheia de gente olhando de lá para cá. Tinha gente aqui, lá fora. Tinha muita gente, mas muita gente. Só que, o que eu entendi? Deus permitiu alguns passarem pelo vendaval da desobediência e do orgulho para mostrar o perigo onde estava. Para que essas que estão chegando agora não caíssem na areia movediça. Então, ele faz a barreira agora e a gente vai lá e recebe essas pessoas e começa a guiar para dar a volta e sair daquele perigo ali e alcançar aquilo que o Senhor estava entregando para nós. É um lugar que Ele vai dar, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque Ele vai nos dar, mas tem um perigo antes de chegar até o final desse terreno. Irmão, eu não sei se você entendeu, se você não entendeu, mas para mim foi muito claro. Começou tudo com o quê? O problema começou com o quê? O orgulho gerou desobediência. A desobediência quase gerou morte. Então o Senhor está falando conosco, irmão, que Ele tem uma grande obra para fazer, um grande terreno. Pessoas vão chegar, mas se nós não tirarmos o orgulho, alguns não vão conseguir chegar ao teu final. Você acha que eu tenho alegria de falar nisso? Não. Mas eu não posso falar, não posso deixar de falar. Ele estava falando comigo ali. Fala isso para a igreja. Mostra para a igreja que eu tenho uma grande obra para fazer. Mas se não tirar o orgulho, alguns não vão conseguir chegar até o final. Tire suas conclusões, ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo, deixe o Espírito Santo falar com você. Mas a palavra de Deus é muito correta quando diz: o orgulho precede a destruição. O olhar altivo precede a queda. Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida. Tem muita gente para chegar. O pastor e a pastora não dão conta de atender todo mundo. Se você se posicionar, Deus vai ser fiel e justo para te colocar no lugar correto. Mas se você não for fiel nem justo, Deus não vai lançar a corda. A corda é a salvação do Espírito Santo. É Ele que faz a obra, entendeu? Não sou eu, não é a pastora, não é você, não é a sua capacidade, não sou a minha capacidade.
Mas cuidado. Leviatã não está brincando, irmãos. Jezabel não está brincando. Eles têm se levantado contra aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Amém? Quer falar alguma coisa? Só para lembrar os irmãos, né, lá em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É o amor do Senhor por cada um de nós, né, que é tremendo. E ainda em Pedro 1:10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibas, e estejais confirmados na presente verdade. Irmãos, todos nós sabemos, né? Nós já sabemos, nós só precisamos agir, porque o reino está sendo preparado para nós. Amém? Já oramos já? Não? Vamos estar de pé? Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de estarmos contigo mais uma vez, Pai, porque para nós, Senhor, era impossível, Senhor, estarmos junto contigo, Senhor, mas por causa da tua graça, da tua misericórdia, foi aberta uma porta, Senhor, chamada Jesus, para que pudéssemos estar junto contigo. Senhor, te louvamos por isso, te agradecemos pela tua misericórdia que excede todo entendimento, Senhor. Que todas as manhãs ela se renova sobre as nossas vidas, Senhor, te agradecemos por isso, obrigado, meu Pai, porque o amor que tu tem derramado sobre nós, chamado Jesus, Yeshua, Hamashia, é um amor infinito. É um amor que não tem fim, Senhor. E, Senhor, tu és um Deus que se compadece de nós. Obrigado, Pai. Continua, Senhor, conosco. Continua exercendo o teu amor sobre nós. Senhor, continua nos orientando na nossa caminhada. Espírito Santo, não nos deixa de cairmos, Senhor, nas armadilhas do maligno. Mas, Senhor, nos usa agora como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para avisarmos os outros, para que eles não caiam, Senhor, nas armadilhas do diabo. Que nós deixemos de ser, Senhor, crianças, para sermos agora homens e mulheres de Deus nessa terra, Senhor, usados pelo teu Santo Espírito para levar outras vidas, Senhor, à tua presença, Pai. Senhor, nós cremos nessa visão que tu nos deu, nós sabemos que foi o teu Santo Espírito, e nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, que tu venha nos constranger de tal forma, Senhor, que venhamos a nos dobrar à tua vontade, Senhor, e nos desviarmos de todo o mal, Senhor, porque existe um propósito final para as nossas vidas, Senhor, a terra prometida, a herança que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, não nos deixa desviarmos o nosso olhar dessa promessa, Senhor, mas nos ajuda na nossa pequenez e nos faz, Senhor, sermos aqueles que irão responder, Senhor, ao teu chamado com alegria, Senhor. Oh Deus, nos coloca, Senhor, como teus discípulos, Senhor, que ouvem a tua voz e praticam a tua vontade, Senhor. Usa-nos com graça, com poder e grande glória, para a tua glória nessa terra, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando sairmos deste lugar, que nós possamos, Senhor, andar em verdade, Senhor, em espírito e em verdade, em novidade de vida, Senhor.
olhando somente para Ti, Jesus, e não olhando para os obstáculos, Senhor. Mas em nome de Jesus, nos fortalece nessa hora. É o que nós te pedimos, Pai. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, continua a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Anuncie o Evangelho. Uma coisa que você pode fazer, convidar as pessoas para o seminário. Não deixe de fazer isso. Converse com as pessoas, gaste o seu latim com elas, fale do Evangelho de Jesus para elas, que eu tenho certeza que Deus vai trazer vidas para esse seminário, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.